seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar o que é um agente de IA e como isso pode ajudar no trabalho, especialmente de validação de sistemas. Então, eu vou compartilhar a tela e vem comigo que eu vou mostrar na prática. Aqui é um robô especialista que eu criei para facilitar a execução da minha documentação técnica. Como vocês sabem, quando a gente vai realizar um ciclo de vida durante um processo da validação, a gente tem diversos documentos envolvidos nesse processo. Então, a gente pode dizer que conseguimos colocar cerca de 20 documentos, tá? E não é tão rápido e simples fazer todo esse processo. Às vezes duram meses ou até anos para a gente conseguir validar um sistema. Por isso, hoje a inteligência artificial, ela trouxe muita facilidade, mas eu percebo poucas pessoas utilizando isso. Então, eu vim aqui para explicar para vocês o que é um robô, que eu faço, né? Eu vivo falando aqui, eu criei um robô, mas o que realmente é um robô? O que é um agente? E é exatamente isso que eu vim contar para você nesse vídeo. Então, aqui eu criei um robô especialista que ele vai gerar para mim uma documentação técnica, que é para gerar a especificação técnica e funcional. No caso, esse especialista eu criei com base no conhecimento. Gente, não é preciso você saber programar para criar um agente, não é preciso você saber algo como códigos, nada disso. Você precisa ser apenas especialista e ter o conhecimento do seu processo, e assim já é possível a gente criar um agente de IA específico, tá? Então, aqui na construção, eu já pedi para que, quando eu começasse a conversa, ele viesse me trazendo exatamente essas perguntas. Ou seja, sempre que eu começar essa conversa, eu não vou precisar retomar o assunto, ele já vai saber. Então, vamos dizer, se eu fosse criar um documento do zero, eu precisaria abrir o template, colocar todas as informações, uma a uma, detalhadamente. Aqui ele já vai gerar tudo para mim. Basicamente, eu vou copiar e colar as informações no final das contas, tá? Então, a primeira pergunta que ele traz é: qual é o nome do sistema? Então, aqui eu coloquei como um exemplo hipotético o SAP, tá? Então, eu vou colocar SAP Business One. Como foi uma especificação que eu encontrei na internet pública, eu acabei pensando em usar essa especificação, tá? Mas você pode escolher qualquer sistema e você pode construir um robô tanto específico para cada sistema, como um robozinho que ele vai atender qualquer tipo de sistema, tá? Então, ele pergunta aqui qual seria a versão, eu vou chutar aqui 2.2.1, a versão, pronto, já mando para ele. Interessante que esse robô, gente, ele não precisa escrever muitas coisas, ele já consegue entender exatamente como que vai ser feito as coisas, né? Aqui ele pergunta se o backup é terceirizado. Eu vou colocar híbrido. A empresa terceira oferece 30 dias de backup. E a farmacêutica realiza outro backup. Então, aqui bem simples, tá? Colocando. E aí, depois ele vem perguntando: você possui algum documento de referência e tal? E aí, aqui eu vou trazer essa especificação aqui, que eu trouxe, como eu falei para vocês, é algo público, tá? Então, ela tem 274 páginas. Ela fala sobre a administração, é um guia de administração do SAP HANA. Então, se você seguir à frente, ele vai ter vários requisitos aqui, falando desde a instalação até a performance, tá? Então, eu vou chegar e jogar ele aqui, que eu já deixei pronto, e deixar ele pensar, porque depois disso, ele vai trazer o documento. Então, ele vai pensar um tempinho. Enquanto isso, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ana Maiewski, eu sou farmacêutica industrial e mentora de inteligência artificial. Eu já criei mais de 5 CRMs para otimizar os processos da minha empresa e, além disso, mais de 50 robôs no ChatGPT
que me ajuda também a auxiliar durante a fabricação dos meus documentos. E eu quero vir aqui para trazer esse conteúdo e mostrar que é possível a gente agilizar esse processo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão usando o ChatGPT como Google. E existe um cenário muito mais inteligente para a gente conseguir colocar isso dentro da nossa lógica do sistema como um todo, né? Um sistema de qualidade. A pergunta que você deve estar me fazendo agora, ou pensando, mas será que todo esse robô ele vai atender às normas, às exigências farmacêuticas da Anvisa, FDA ou GAMP5, que são os guias que a gente utiliza? E sim, se você configurar todo esse processo, é possível com que a gente consiga fazer com que esse robô atenda. Por isso, ele é um robô especialista. Faz sentido? Então, aqui ele já trouxe a resposta. Olha só. Perfeito. Irei utilizar o documento de referência manual técnico do SAP. Aí ele traz algumas informações, tá? Pergunta, com base nas informações fornecidas do sistema, versão que eu respondi, né? Até colocou o guia 33, porque é algo que eu também coloco aqui para ele fazer essa abordagem. E a seguir será elaborada uma especificação considerando. Então, ele vai considerar a especificação técnica e funcional, classificação do GAMP, requisitos de integridade de dados, segurança de rastreabilidade, backup, controle, trilha de auditoria. Show! Então, muito bem, pode gerar. Então, eu faço mais um comando para ele gerar essa especificação. Então, ele vai trazer aqui, dentro de 2 segundos, para nós, né? Então, olha só, gente. Sinceramente, eu sempre gastei, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com perfeccionismo, né? A gente que é da área de qualidade, gosta de realmente deixar algo bem legal. Então, eu sempre levei dias para criar uma especificação, né? Hoje eu não preciso mais disso. Eu talvez gaste mais tempo criando o meu robô especialista do que o próprio documento, né? E assim eu consigo evitar, além disso, que ocorra diversos erros, tantos erros ortográficos, redução de retrabalhos, a gente multiplica a capacidade, né, operacional, e as pessoas que elas realmente são especialistas, elas ficam com o tempo mais liberado para conseguir realmente analisar um dado real que importa e não ficar gerando uma documentação, porque ninguém nasceu para ficar criando documentação. É um trabalho muito repetitivo. Mas aqui eu quero mostrar para você, então, a especificação, tá? Ele vem trazendo a especificação, ele fala do objetivo. Então, esse é um objetivo. Esse documento tem como objetivo descrever a especificação técnico-funcional. Ele falou do qual que é a versão, né? Ele traz falando sobre a referência do guia. Vem falando dos tópicos, né, que vai assegurar, então, integridade de dados, rastreabilidade, segurança da informação e por aí vai. Depois vem o escopo, né? Então ele fala assim, ó, dentro desse escopo eu vou trazer todo esse cenário aqui. Da onde ele tirou isso? Do documento que eu mandei. E ó, pensa bem, eu mandei um documento de quase 300 páginas e ele analisou tudo isso em 1 minuto, tá? Então, não adianta dizer a gente querer falar que não, a inteligência artificial não vai nos ajudar. Ela tira totalmente a procrastinação, tá? Então é isso. Traz as referências, a descrição geral do sistema e tudo aqui eu fiz essa arquitetura. Eu pedi para que esse especialista, ele criasse dessa forma para mim. Ou seja, toda vez que eu começar a conversa com esse robô e criar uma nova especificação, ele vai gerar para mim com a mesma eficiência, tá? Se eu quiser criar um robô específico para cada projeto, eu também posso, ou até um projeto. Dentro do ChatGPT tem diversas coisas que dá para fazer. A gente consegue compartilhar conversas. Enfim, tem muita coisa legal. Então aqui ele vem falando de tudo, ó, todo o processo, relatórios, requisitos técnicos, tudo que a gente precisa compor dentro da nossa especificação. Fala sobre o Alcoa. Olha, é muito interessante, eu gostei bastante, inclusive eu vou salvar aqui, tá? Ó, ele fala dos testes, porque é o que é requerido, muito interessante. E conclusão. Muito bem, era esse vídeo que eu queria mostrar para mostrar como que a gente tem o potencial real de otimizar com a inteligência artificial.
A partir do dia 12, eu vou aplicar um treinamento de validação de sistemas computadorizados, que além de falar todo o ciclo de vida de validação, eu também vou ensinar como criar um agente IA e você vai poder criar seu próprio analista robô e fazer diversos tipos de especialistas para otimizar esse tempo que você gasta gerando documentações. E eu tenho várias dicas, tá? A gente consegue colocar documentos de referência dentro desse chat e fazer com que ele fique mais assertivo ainda. E agora eu estou lançando o meu canal do YouTube, que é para trazer dicas sobre inteligência artificial, falar sobre casos reais da consultoria e muito mais. Então, se inscreva, siga para mais dicas e te espero no próximo vídeo. Até!